Olá, bom dia. Estamos realizando a série de sabatinas UOL Folha de São Paulo com os pré-candidatos ao governo do estado do Rio Grande do Sul. O entrevistado desta manhã é o Onyx Lorenzoni, pré-candidato do PL, Partido Liberal. Hoje à tarde, às 4 horas, vamos entrevistar o ex-governador Eduardo Leite, pré-candidato do PSDB. E participam dessa sabatina comigo a jornalista Alexa Salomão, da Folha de São Paulo, e o jornalista Thales Faria, do UOL. Onyx Lorenzoni nasceu em Porto Alegre, tem 67 anos de idade. É formado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria. Foi deputado estadual por 2 mandatos e está no 5º mandato como deputado federal. Ele chefiou 4 pastas no governo Bolsonaro. Foi ministro da Casa Civil, chefe da pasta da Cidadania, do Trabalho e da Previdência e secretário-geral da Presidência da República. Bom dia a quem nos assiste, bom dia, candidato, obrigado por usar essa entrevista. Bom dia, Kennedy, bom dia, Alexa, bom dia, Thales. Olá, Alexa, bom dia. Bom dia a todos. Olá, Thales. Bom dia, Kennedy, bom dia, Alexa, e bom dia, ministro. Seja bem-vindo. Ministro, eu faço a primeira pergunta e a gente aciona o cronômetro, tem 1 hora para conversar. Pergunto para o senhor, desde o começo do mandato, o presidente Jair Bolsonaro tem feito ataques à democracia e às instituições. E agora, nessa reta final aí de governo, nas eleições, ele elevou o nível desses ataques. Tem atacado o ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes, se queixa da confiabilidade da urna eletrônica pela qual ele foi eleito e é um sistema que se mostra confiável no Brasil. Eu pergunto para o senhor, que dano um presidente da República causa à democracia quando ele age dessa maneira e qual que é a chance, na avaliação do senhor, que foi ministro do presidente, de prosperar, de dar certo um golpe de Estado caso o presidente da República perca a eleição presidencial de 2 de outubro, ministro? Primeiro, eu acho que a narrativa que está sendo exposta nesse momento, ela é um despropósito absoluto. Por quê? Nós estamos diante de um presidente que comete o crime de ser um presidente de direita, que defende princípios e valores, que o Brasil vem sendo transformado, que é atacado. Eu quero lembrar a ti, Kennedy, que quando eu fui ministro da transição e ajudei a montar o governo, no meio de novembro de 2018, eu pedi uma trégua de 10 dias para a imprensa brasileira, que estava lá no Centro de Convenções do Banco do Brasil, para que a gente pelo menos pudesse montar o governo e depois, ser criticado. Nem isso a gente teve. Deixa eu perguntar uma coisa. Quais são os países do G20 que usam o mesmo sistema eleitoral do Brasil? O sistema brasileiro é muito elogiado no mundo. Você conhece, tirando o Brasil? Ministro, o sistema brasileiro é muito elogiado no mundo. O senhor foi eleito deputado 5 vezes. Sou eu que respondo, né? Então vamos lá. Eu estou fazendo um contra... que eu voto? O que eu voto desde agora? A emissão individual, secreta na democracia, para que o eleitor possa ter a sua vontade expressa. Sim. Como é a apuração em todas as grandes democracias do mundo? Pública. O sistema brasileiro sequestrou e privatizou a apuração eleitoral. Essa é, de maneira simples e de maneira objetiva, o grande erro principiológico do sistema brasileiro. Não há nenhuma segurança. O senhor não confia na urna eletrônica? Não, são coisas diferentes. Quero entender, porque assim... O mesmo argumento que tu estás usando é o argumento que o TSE usa. Ou seja, tu não confia na urna, eu confio na urna. Eu não confio nas pessoas. E é sábio não confiar nas pessoas. Por isso que... Só um minuto. Há um histórico de confiabilidade. Quer que eu responda ou tu vai... Não, eu só quero conversar com o senhor. Não, é só para conversar. Responder. Então tenha paciência. Ficar mais claro. O que o TSE fala? Contraditório, doutor Kennedy. Não, meu caro, é só para... até para o senhor poder explicar melhor o argumento. O que o TSE eu não preciso que me explique o que eu tenho na minha mente. Mas o ouvinte precisa entender, o TSE diz que tem 25 mas o senhor não está querendo me ouvir? É isso o problema? Então, por favor, então. Estou ouvindo o senhor. Eu só queria fazer um contraponto. Mas, por favor, siga adiante. Bom, então, quem sabe a gente combina que é pergunta e resposta, ok?
Porque vai ser melhor para a gente poder se entender. Claro, mas é o que nós estamos fazendo. Não é o que o senhor está fazendo. Vamos lá, ministro, por gentileza, pode continuar. Tudo bem. Então, eu estou dizendo que nós temos no Brasil um problema principiológico. Ou seja, em todas as democracias do mundo, a emissão do voto é uma emissão individual e secreta para proteger o eleitor. E a apuração é pública. No Brasil, o TSE sequestrou e transformou a apuração pública numa apuração secreta, privatizada a 28 pessoas, que eram as pessoas que entravam na sala-cofre do TSE. A única exceção histórica no Brasil foi o segundo turno de 2018, que a ministra Rosa Weber permitiu que 5 observadores de cada uma das chapas entrassem. E quem pediu isso para a ministra Rosa Weber está falando contigo. E com os ouvintes do UOL. Então, o que acontece? No Brasil, sempre a discussão vai para o campo técnico. Quando a discussão não é técnica, é de princípios. É simples assim. E a urna eletrônica é confiável? Pode ser. Agora, as pessoas são? Eu acho que não. Então, por isso que no mundo todo se buscam sistemas que permitam a auditoria de um voto, que possam dar transparência ao desejo do eleitor. Então, eu não vejo nenhum ataque do presidente. Por acaso, questionar faz mal à democracia? Eu acho que não. Por acaso, o eventual presidente do TSE ou os ministros que compõem a corte, eles são infalíveis? Também acho que não. Para dizer que não vai respeitar uma decisão do Supremo, que ele pode não respeitar uma decisão do Supremo. É normal isso? Isso, quando é que ele falou? Ele nunca falou disso. Isso é mais uma invencionice, como tantas. Falou na semana passada. Como o lockdown foi uma invencionice, né? Como o apelido de genocida que parte da imprensa brasileira deu a ele é outra invencionice. Então, de invencionices, nós vemos vivendo nos últimos anos. E o que a gente tem trabalhado sempre? Com a verdade. Mas, ministro... É que a verdade incomoda, porque a verdade atrapalha os movimentos de quem achava que dominava e controlava as decisões do povo brasileiro. O povo brasileiro agora tem muitas alternativas para se informar. Mas, ministro, não é invencionice que o Bolsonaro tenha dito que, se não tiver certeza de que serão eleições limpas, elas podem não ocorrer. Eu perguntaria ao senhor, há risco de não ocorrerem as eleições de outubro? Eu não vou continuar nessa conversa, porque o presidente Bolsonaro nunca disse de que as eleições não vão ocorrer. Isso é mais uma tentativa de construir uma narrativa em cima de um presidente que se manteve 1000% certeza de que elas são livres. Só um pouquinho, Thales. Tu já fez a tua pergunta, tu vai ouvir minha resposta. Tá certo. Então, vamos lá. À tarde, vocês provavelmente vão ter um candidato que vai caminhar na mesma linha que vocês querem ir. Então, vamos lá. Vamos deixar as coisas claras aqui. Quando nós constituímos, eu tive a responsabilidade de coordenar o plano de governo para 2018, o caminho para a prosperidade, lá tinham 3 pilares fundamentais. Ele era constitucional, eficiente e fraterno. Pois muito bem. Eu pergunto, qual é a atitude que o presidente Jair Bolsonaro tomou, concreta, real, ao longo de todo este governo, que passou os limites constitucionais? Nenhum. Ataques à imprensa, ataques ao Supremo Tribunal Federal, isso está registrado, ministro. São fatos registrados, são declarações do presidente da República. E os ataques que vocês fizeram a ele não vale nada. As mentiras que vocês plantaram não valem nada. A imprensa trata o presidente Bolsonaro como tratou todos os outros presidentes. A imprensa é crítica com todos os presidentes. Vamos lá. A verdade da Folha, a verdade do UOL, vale. Que eu acho que não é a verdade. Nós não somos infalíveis. Nós não somos infalíveis. A imprensa faz o trabalho dela e faz em relação ao presidente Bolsonaro o mesmo trabalho que fez em relação aos outros presidentes. É um trabalho da imprensa em relação ao poder. Na minha opinião, não é verdadeiro e na boa parte dos leitores de vocês também não. Eu fiquei com uma dúvida, ministro. O senhor disse que não acredita, que tem dúvida em relação às pessoas.
O senhor está sugerindo que não dá para confiar nos ministros e nos funcionários do TSE? Estou tentando entender a resposta. Bom, primeiro, eu não estou sugerindo nada. Eu estou dizendo que ter cautela e ter mecanismos institucionais, aí eu estou falando de lei, que garantam a transparência de qualquer processo eleitoral, é o mínimo que a gente pode ter. Por que eu tenho que ter um dogma de fé? O sistema eleitoral brasileiro já foi oferecido a dezenas de países do mundo. Se não me falha a memória, é o Butão, e não me lembro qual é o outro que comprou. Mas ninguém. Por quê? Porque ele tem problemas de atender os princípios que garantem a transparência de uma eleição. É só isso. Essa própria não tem alteração... problema nenhum duvidar das coisas. A Justiça Eleitoral discorda do senhor. É uma instituição da República que diz que o sistema é auditável, que ele é seguro e que tem todo um histórico de confiabilidade. O Bolsonaro foi eleito em 2018, o senhor foi eleito deputado federal, ou seja, a Justiça Eleitoral diz que o sistema é seguro e ele é auditável. Então me mostra por que ele é auditável. Como que ele é auditável? Porque cada urna faz a somatório dos votos. Esse Somar voto não é auditoria, desculpe, Thales. Esse somatório dos votos é auditável. Somar voto não é auditoria. Tu sabe como é que funciona? Pega lá o pendrive, sai do ponto de votação, leva para o segundo ponto, dentro de um carro alugado. Aí emite, manda a informação para Brasília. Bom, aí se vocês têm que fazer... Eu acho que uma sugestão que eu posso dar é fazer uma entrevista com uns 4 ou 5 hackers, aí eles vão explicar isso tecnicamente, porque eu vim aqui para falar do Rio Grande do Sul, eu estou falando de eleição nacional, eu estou falando de TSE, e vocês que é importante para um governador a posição dele no jogo nacional. Isso não me diz. Eu não sou governador ainda, eu sou só candidato. Então, por isso mas nós vamos entrar nos temas do Estado. É só que a gente acontece objetivamente. Eu só queria fazer Eu só queria a Folha de São Paulo e o UOL quer construir uma narrativa para tentar desprestigiar o presidente Jair Bolsonaro. Comigo, ministro, o senhor disse que eu falei errado. Só eu queria fazer uma observação. O senhor disse que o Bolsonaro não falou, então, como o senhor não confia no UOL, eu peguei uma matéria aqui do Poder 360. Dizendo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil terá problemas no ano que vem se não houver eleições limpas, entre aspas. A frase é: tem uma articulação de 3 ministros do Supremo para não ter o voto auditável, disse ele. Continua as aspas. Se não tiver, eles vão ter que apresentar uma maneira de termos uma eleição limpa, com a contagem pública de votos. Caso contrário, vamos ter problemas ano que vem no Brasil, disse Bolsonaro. Eu queria saber que tipo de problema pode ser no ano que vem. Tá, então, muito bem. Senhor, o Thales, tu é um cara inteligente, eu tenho profundo respeito por ti, admiração. Eu também pelo senhor. Tu tirou isso de um contexto do ano passado. Isso não é declaração recente, meu amigo. Essa declaração do ano passado, Thales. Mas vale, não vale? Ela foi dada no... Bom, deixou de valer? Não. Não, claro que não. Mas ela descontextualizada, tu pode levar para o lado que tu quiser. Isso ministro, hoje, o senhor acredita na possibilidade de golpe ou não? O senhor? Não. Há possibilidade de um golpe de Estado esperar no Brasil ou não, ministro? Kennedy, diga. Tu tá com o golpe na cabeça, amanheceu com o golpe na cabeça. É só uma pergunta objetiva. Se o senhor acha que vai ter golpe ou não? A minha resposta é objetiva, mas eu vou primeiro. Porque essa tática de fazer uma pergunta ou de chegar em cima, eu conheço ela bem, tá? Então vamos por partes, como dizia Jack, né? A primeira resposta que tem que ser dada não vai ser dada ao Kennedy, vai ser dada ao Thales. O Thales buscou um texto do ano passado que estava diante de um debate nacional sobre, inclusive com a Câmara dos Deputados envolvida, que falava sobre a possibilidade de se ter a auditoria dos votos, o voto impresso, que era um pedido da sociedade brasileira. Bom, era nesse contexto que o presidente estava mais uma vez alertando e mais uma vez falando. O presidente apenas fala, ele apenas
chama a sociedade para pensar sobre o fato. É isso. Agora, respondendo ao jornalista Kennedy. Não, mas não respondeu. Que tipo de problema? Essa questão é uma invencionice da imprensa brasileira. Não tem golpe nenhum. Que tipo de problema pode haver? É isso que eu queria saber. Ele falou que teríamos problemas neste ano, então. Que tipo de problemas pode haver? Thales, não será nenhum golpe. Isso está fora de qualquer fundamento. O problema que o presidente se referia é o que qualquer cidadão não deseja: haver questionamentos sobre a eleição. Nós queremos eleições tranquilas no Brasil. É só isso. A gente não tem medo de voto. A gente pode ter dúvidas das coisas que já aconteceram em várias situações no Brasil. Mas essa coisa de golpe só está na cabeça de jornalista. Alexa? Vamos passar para o Rio Grande do Sul, então, ministro? Que bom. Feliz, Alexa. O senhor vinha firme e forte na liderança das pesquisas. Aí o Leite fez o que disse que não ia fazer. Voltou para a disputa. E agora, nos últimos levantamentos mais recentes, vocês empatam. Qual a estratégia agora, ministro, com esse novo competidor? Alex, é mais um só. Eu nunca olhei para os lados. E eu digo há meses aqui no Rio Grande do Sul, não é 2 dias, nem é 1 dia, de que todos os grandes partidos iriam ter candidato a governador. O PMDB vai ter, o PP vai ter, o PDT vai ter, o PT, o PSB e o PSDB, por óbvio, está governando o Estado. Então, a minha preocupação não é olhar para os lados, a minha preocupação é como é que nós oferecemos ao povo do Rio Grande do Sul um caminho onde a verdade seja um valor, aonde a palavra empenhada ela seja cumprida e aonde o governo governe para as pessoas. Aqui já se chegou ao radicalismo durante a pandemia de se estabelecer o que a tua família podia comprar no supermercado. Eu sempre me pergunto, com que direito um governante quer decidir o que a minha família vai adquirir no supermercado? Chegamos a esse ponto. Então, é simples. Eu tenho muita serenidade, muita tranquilidade para enfrentar todo e qualquer adversário. O que eu preciso é construir um projeto e uma proposta que está em construção. Eu tenho andado pelo Rio Grande do Sul com um programa que se chama Ouvindo o Rio Grande. Eu estou indo às diversas regiões, entendendo as ameaças, as oportunidades, como que nós podemos desengargalar o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul ficou para trás na homogeneização do seu crescimento econômico. Nós temos regiões que são ponta tecnológica e de emprego e renda, inclusive no Brasil, mas temos muitas regiões empobrecidas, que têm muitas dificuldades e que nós precisamos buscar caminho. Os últimos governos do Rio Grande do Sul foram muitos voltados para a máquina pública, para cuidar da instituição governo do Estado. Tenho certeza que está na hora de um governante olhar para a vida das pessoas, para transformar, como nós fizemos no Brasil, para melhor a vida das famílias. É um outro conceito de gestão que a gente quer trazer para cá. Ministro, mas o Leite não é mais um candidato, o senhor sabe disso. Ele venceu e ele emparelha com o senhor na disputa. Tornou o jogo mais complicado. Dizer que é mais um não é bem verdade, né, ministro? Ele é mais um só. Por que o Gabriel do PMDB não pode crescer? Por que o Beto Albuquerque, que é uma pessoa que eu respeito, do PSB, não pode crescer? O PT tem uma força extraordinária ainda no Rio Grande do Sul. Eu fui muito amigo do pai do Edgar Preto, do Adão Preto, apesar de sermos adversários políticos, sempre nos respeitamos. Eu presidi a Comissão de Agricultura, eu sempre garanti vez e voz ao pai do Edgar, por isso o respeito que ele sempre teve por mim. Então, eu acho que numa corrida eleitoral todo mundo é igual, não tem ninguém melhor que ninguém. A começar por mim, que digo sempre para a minha equipe, eu tenho humildade, fé e trabalho. Eu acho que esse é o caminho. O resto
é a população que escolhe. Se aquele que se apresenta para governar um estado importante do Rio Grande do Sul não tiver clareza de que ele tem que se apresentar com estas condições para a sociedade gaúcha, eu tenho certeza que ele vai ter muita dificuldade de chegar no segundo turno. São 2 turnos eleitorais e eu preciso apresentar para a sociedade gaúcha um caminho que ela considere seguro, verdadeiro, respeitoso, e os compromissos assumidos, o Rio Grande inteiro sabe. Eu nunca fiquei no muro em situação nenhuma, eu não tenho medo de enfrentar nada nem a ninguém, eu todo dia boto meu joelho no chão para orar para o Deus que eu sirvo, eu não tenho nenhum problema de enfrentar debate eleitoral, e eu estou muito preparado para fazer essa disputa. Agora, ministro, todos dão seu respeito. Portanto, se apareceu um ex que diz que não era e que vai ser, bem-vindo. Será muito bem tratado, muito bem recebido. o ministro, no governo Sartori teve início uma renegociação da dívida do estado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite prosseguiu com essa negociação. Se o senhor for eleito, o senhor vai manter os termos desse regime fiscal que está estabelecido numa negociação entre o governo do Rio Grande do Sul e a União? Bom, o Rio Grande do Sul, esse regime de recuperação fiscal, primeiro, ele é voluntário, né? Segundo, aí então entra quem quer e da forma que quiser. Ele tem 3 níveis. Eu defendia que o governo do Rio Grande do Sul deveria entrar no primeiro nível. Por quê? Que é o plano de equilíbrio fiscal, né? Porque ele comprometeria apenas um governo, não teria da responsabilidade de quem entrou, seria muito mais correto com o futuro do Rio Grande do Sul. A forma e o regime que o Rio Grande do Sul entrou, ele compromete os próximos 7 governantes. Então, não é algo para ser tratado de maneira simplificada e superficial. Eu me debrucei e me aprofundei no tratamento desta situação. Agora, eu sou um homem de palavra. Se o Estado do Rio Grande do Sul cumpriu todas as etapas impostas pela burocracia estatal e está perto da homologação e deverá ser homologado nos próximos dias, e o governo do Estado do Rio Grande do Sul assinar, é claro que eu, como governador, se for essa a vontade do povo gaúcho e de Deus, eu vou respeitar e vou cumprir. Agora, isso não vai impedir que, de forma inteligente, de forma equilibrada, eu busque um caminho que dê melhores condições de investimento para o futuro governo, para transformar a vida das pessoas no Rio Grande do Sul. Qual seria esse caminho? Qual seria esse caminho? Seria uma renegociação? As limitações impostas por esse projeto são absurdas e já começaram a acontecer. Mas eu quero entender, ou seja, o senhor vai respeitar o contrato, mas chamado Capitão Macedo. Esse deputado acabou de aprovar por 43 votos a 1, portanto, quase maioria absoluta, né? Dentro da Assembleia Legislativa, são 55 deputados, ele aprovou um programa de estímulo ao turismo e à cultura na região das Missões. Este programa foi aprovado ainda antes da homologação do regime, e ele trabalhava com incentivos fiscais. Por que as regiões das Missões é importante? Porque se a gente olhar para o caminho de Santiago de Compostela, na Espanha, que recebe mais de 10 milhões de peregrinos e visitantes ao ano, as missões jesuíticas que estão em solo gaúcho e também na Argentina, elas, se fossem bem trabalhadas do ponto de vista turístico e de atração para a vinda, inclusive, de muitas pessoas da América do Norte, da Europa, poderia ser uma alavanca impressionante da região das Missões, que é belíssima. As reduções jesuíticas são lindíssimas numa região privilegiada aqui do Rio Grande do Sul. Pois o atual governador Ranolfo, do PSDB, vetou o projeto com a seguinte justificativa: o programa de recuperação fiscal ao qual o Rio Grande do Sul aderiu e que está em ponto de ser homologado, ele proíbe. Então, a pergunta é, num regime tributário que é cruel com o empreendedor, num regime tributário que é cruel com o consumidor, com o cidadão e com a cidadã, o Estado do Rio Grande do Sul, pelos próximos 30 anos, não poderá ter nenhum programa de atração de investimentos. Tu achas correto? Eu acho que não.
Eu entendo que o senhor Ministro, vai eu só queria respeitar o entender uma coisa. contrato, o senhor vai respeitar o contrato, mas vai tentar renegociar os termos desse contrato. É isso. Até porque está na lei, né? Não, ok, está claro, só para entender. Está na lei. Eu queria entender Agora- por que esse... O senhor fez uma crítica agora ao regime de recuperação. De alguma maneira, ele é pesado, ele inibe investimento, mas ele é um programa endossado pelo governo federal, um programa da economia, lá do colega Paulo Guedes. Eu não entendi, era preciso remodelar também esse programa? Não. Ou só nesse caso, que o senhor está achando que ele é muito restritivo? Alexa, o Rio de Janeiro aderiu ao programa no ano de 2017. O presidente não era Jair Bolsonaro. Não, mas E o programa continua verdade, aí, o programa é endossado pelo atual momento, governo, ministro. Então, estou tentando entender. Estou tentando entender. Se a senhora me der Dizer que ele é um programa do governo Temer não pode, porque ele continua Me dê a aí. Vocês poderiam ter revisto se ele era tão restritivo assim. Vamos lá. O Rio de Janeiro, então é um caso concreto, tá? Não é um acho. O Rio de Janeiro ingressou nesse programa sobre a égide da lei aprovada em 2017, o governo do presidente Michel Temer, de uma legislação que tem origem, se não me falha a memória, em 2016. E essa legislação, ela é a continuidade da alta burocracia da Fazenda Pública brasileira e do Tesouro Nacional em submeter os estados a um regime de dependência. Vários estados entraram no Poder Judiciário para contestar as dívidas que foram constituídas no século passado. Ou seja, o Rio Grande do Sul fez um acordo de negociação no ano de 1998, portanto, no século passado. Lá não tinha Bolsonaro era só deputado naquela época. Então, o que acontece? De lá para cá, e há uma ação, que lá havia uma ação, movida pelo Estado do Rio Grande do Sul, com origem em 2012, onde o ex-governador José Ivo Sartori obteve uma liminar. Essa liminar impediu que o Rio Grande do Sul tirasse do seu caixa quase 15 bilhões de reais, 10,4 bilhões foi no governo atual, que eles não tiveram que pagar, isso ajudou muito para o equilíbrio das contas públicas, mais os 7 bilhões enviados pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, mais os 3 milhões obtidos com privatizações, mais os 3 bilhões e meio de superávit obtido no ano passado, com a recuperação econômica do Brasil, e também com o aumento da inflação na arrecadação do Estado. Então, com 23, 24 bilhões, não precisa ser nenhum gênio para botar as contas em dia, basta apenas saber fazer conta de somar e de diminuir, não precisa mais do que isso. Então, o que ocorre? O Rio de Janeiro ele entrou no programa em 2017. Em 2021, severas modificações aconteceram no programa. E o Rio de Janeiro, como chegou no terceiro ano, ele tinha possibilidade de poder fazer uma renegociação, restabelecer bases do seu acordo de negociação. Ele não conseguiu. Por quê? Porque o sistema institui uma junta governativa, que é uma comissão que acompanha a execução do plano, composta por 2 funcionários federais e 1 estadual, ligados a esta área. Todas as decisões são por maioria simples e o Rio de Janeiro vinha tomando reveses em cima de reveses. Então, houve uma judicialização, houve uma recente audiência, o ministro Toffoli é o relator, se não me falha a memória, dia 26 de abril desse ano. O que determinou o ministro Toffoli? Que a Fazenda Pública Federal apresente uma nova proposta para o Rio de Janeiro, porque a proposta, a partir de 21, ela é incumprível, e a de 17 não atende mais os requisitos da lei. O que eu estou tentando mostrar aqui? Eu estou tentando mostrar que o programa é um programa de desestruturação federativa, que tem como base uma lógica que perpassa vários governos pela elite da Fazenda Pública brasileira. É isso.
É simples. Bom, assim. mas o programa é do governo federal, tanto que para homologar o do Rio Grande do Sul, quem vai assinar é o presidente da República, é Jair Bolsonaro. Sim, Esse mas é ele um é um programa do governo homologador. federal. Ele é um homologador. Mas desde quando que não se cometem erros na burocracia estatal brasileira? Quantos a senhora quer que eu relate aqui para a senhora? Então, acho que está claro, Alex, a posição do ministro. A gente precisa perguntar de Petrobras aqui, Thales. Podemos voltar a um outro tema, ministro? Acabou de sair a notícia de que o presidente da Petrobras, Mauro Coelho, foi demitido. E ele anunciou a renúncia ao cargo agora. Tem todas essas pressões do presidente, do Arthur Lira, de criar uma CPI. Eu pergunto para o senhor se o senhor acha sensato a criação de uma CPI, porque, afinal de contas, o Conselho de Administração e o presidente da empresa são indicados pelo presidente da República, se há mesmo a necessidade de uma CPI, e por que o governo não interfere na política de preços da Petrobras e acaba com a paridade com o dólar, já que tem esse poder sobre a empresa, ministro? Bom, primeiro eu quero lembrar que a Petrobras, toda vez que tem problemas, ela é pública e o Brasil tem que sustentar ela. E toda vez que ela tem lucro, ela é privada e racha o dinheiro lá dentro da própria Petrobras com seus acionistas. Segundo, quando o PT tomou conta da Petrobras e roubou de tombadeira não, de bitrem, porque foram bilhões e bilhões de reais roubados da Petrobras. Eu não me lembro da corporação da Petrobras falar nada. Não foi só o PT, foi o Centrão também, né? Mas quem é que comandou? Quem é que montou o esquema foi o PT, sim. Ou já esquecemos que foi a Dilma que deu a ordem para comprar passadina? Eu não esqueço das coisas não, Thales. Eu estava lá, escrevi 2 livros sobre isso. Mas aqueles diretores pegos tinham sido indicados pelo Centrão. Sim, mas aí tem o seguinte, obrigado, Thales. Tu me deu a chance de mostrar aqui na Folha, no UOL, a diferença do governo petista, que era um governo que se servia do Brasil, para um governo que serve o Brasil, que é o governo do presidente Bolsonaro. Tu me deu uma ótima oportunidade de lembrar isso para as pessoas que estão nos assistindo. A roubalheira era o método. A corrupção era o método. Em 2016 e 2017, o Brasil inteiro achava que não tinha mais saída. O criar dificuldades para vender facilidades era a prática usual dos governos que nos antecederam. Desde o início, nós sabíamos que seríamos um governo disruptivo. E fomos. Nós estamos aí há mais de 40 meses sem ter nenhum caso de corrupção no governo. Ou seja, apesar das invencionices, apesar dos ataques, apesar do mas sempre depois de boas notícias, eu não vou esquecer que quando eu anunciei os 2.730.954 novos empregos de carteira assinada em dezembro, teve matéria dizendo, mas o ano que vem não vai gerar nem 1 milhão de empregos. Porque a inflação vai ser gigantesca, o Brasil não vai poder crescer e não vai ter geração de emprego. Já está em 750 mil já. Mas, ministro, sobre a CPI e sobre o preço da gasolina, porque o governo tem mais de 3 anos. Ele teve um tempo para poder mudar a política de preço. Por que ele não muda a política de preço? Deixa eu responder para o Thales e depois eu te respondo. Aí, o que aconteceu? O Brasil, na Petrobras, tem que, na minha visão, a Petrobras tem que ser urgentemente desvinculada completamente do governo, tem que se abrir a condição de que outras operadoras possam vir para o Brasil, para que o Brasil possa se livrar desta submissão que hoje... O senhor defende a privatização da empresa? Não, total, absoluta, não tem mais nenhum sentido. Só tem 2 países no mundo que têm relevantes, né, do mundo econômico relevante, que têm estatais, né, que é a França e o Brasil. Tá? E todos esses países pagam alto custo por essa situação que nós vivemos aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida que tem que se abrir CPI na Petrobras. Acho que vai fazer muito bem para ela. Ministro, a CPI... Como a outra fez. Eu estava lá na que funcionou, que mostrou a roubalheira. Né? Motivos completamente diferentes. Lá atrás... Não, então, mas parece que não. Pelas perguntas que o Lira fez, não me parece a mesma coisa. Não, mas peraí. O que ganha, para onde vai o dinheiro, se usa jatinho... É a mesma coisa, ministro. A proposta dessa CPI é parecida com a outra. Não, é só se é na tua concepção e com todo o respeito, eu respeito a forma como tu pensa. Mas eu penso diferente de ti.
Não, não é uma questão de como a gente pensa. Uma CPI é para investigar o que é feito com o dinheiro, ministro. Essa CPI vai ser igual a outra. Bilhões e bilhões de reais que foram desviados da CPI. Eu vi um sujeito como Paulo Roberto, como Cerveró, né? Todos eles dizendo a forma como eles operavam e o volume de recursos que eles desviaram, né? Havia um sistema corrupto colocado lá para sustentar um projeto de poder que o PT imaginava ser de 40 anos, que foi quebrado pelo impeachment da Dilma e pela vitória do Bolsonaro. E que muita gente no Brasil não se convence disso e quer que volte, né? É que a roubalheira provavelmente favoreceu a muitos, não apenas na Petrobras. Mas é importante dizer que a Petrobras é importante agora a CPI, porque a CPI vai trazer luz para a gente entender o que está acontecendo. Né? E por que não intervir diretamente? Vai mexer muito com o mercado, né? Vai deixar o mercado de cabeça para baixo. Tudo bem. Calma. Agora o mercado virou importante. É quando tudo bem. Eu queria saber do senhor outra coisa, ministro. Muito bem. Eu queria saber do senhor outra coisa. O Reis esteve aqui na Sabatina. Quando o PT botou 18 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro para as republiquetas comunistas e socialistas da América Latina e da África, estava tudo certo. Não vi ninguém falando. Isso é exportação é engraçado de que o senhor culpa o PT, mas países fazem isso. O Cerveró, que o senhor falou, e o Paulo Roberto, que o senhor falou, foram indicados pelo Centrão, e o senhor não culpa o Centrão. E o Centrão virou o governo Bolsonaro, o senhor não culpa o Centrão. Thales, práticas, sistemas, princípios e valores absolutamente diferentes. A razão para que o PT se unisse ao partido ABCD, porque a proposta vinha do PT, do Zé Dirceu, ou tu já esqueceu do mensalão? Eu não. Ou tu já esqueceu daquele primeiro decreto do Lula de fevereiro de 2006, onde toda conta com mais de 50 mil reais tinha que passar pela SECOM para ser aprovada de publicidade. E mais, aonde o próprio Dirceu, num arrobo autoritário, ele retirou o ministro da Justiça da sequência de apresentação dos ministros e se autocolocou lá para que todo mundo soubesse quem era o imperador brasileiro à época. Eu não esqueço das coisas. Mas o Bolsonaro assumiu, criticando o Centrão. O general Heleno chegou a falar: se gritar pega ladrão, não fica um. E hoje o presidente compôs com o Centrão. Ele está adotando a mesma política de alianças que o Lula adotou, que o Fernando Henrique adotou. É a mesma coisa, ministro. Franklin, Kennedy, deixa eu dizer uma coisa para ti. A política de alianças é a mesma, por favor. Kennedy, nós temos opiniões radicalmente diferentes do que está acontecendo no Brasil hoje. Eu posso entender as tuas razões. Agora, eu quero que tu, pelo menos, ouça as minhas. Não, eu não estou aqui para dar opinião, estou para perguntar para o senhor. Né? Eu só perguntei assim, me parece que a aliança é da mesma natureza que o Fernando Henrique e o Lula fez. Não é verdade. Não é verdade. Tu sabes qual é a diferença? Absoluta. Porque o método usado pelo Fernando Henrique era do aparelhamento do governo. E o método usado pelo PT era aparelhamento com corrupção. E o governo Bolsonaro tem orçamento secreto, ministro. Essa é a diferença. Mas que vontade de acusar, né? Não, só estou comentando. Estou perguntando se a diferença é o orçamento secreto, ministro. Momentinho. Vocês estão, que nem o PT estava para o Rio Grande do Sul, na época que havia a possibilidade de ter um grande projeto de reflorestamento. O Brasil perdeu, por causa do PT, de Tasso Genro e Olívio Dutra, a possibilidade de ser o maior polo madeireiro do mundo. E o Brasil também. 3, 4 fábricas. Aqui seria aonde se geraria celulose no planeta. Sabe por quê? Porque o PT cunhou uma frase. A frase de que aqui seria o deserto verde. Agora, essa história de orçamento secreto está na mesma linha. Primeiro, foi uma votação, uma decisão tomada pelo Parlamento brasileiro. Foi publicada, foi acompanhada, foi registrada pelas câmaras de televisão e todos os jornais do Brasil. Então, se cria uma coisa de que é orçamento secreto,
Porque ele serve para quê? Para tentar misturar o governo Bolsonaro com governos anteriores, para dizer que é tudo a mesma coisa, para enganar em Foi o cálculo. Centrão quem criou o orçamento secreto. Thales, um Foi o momentinho. Arthur Lira, Quando do tu Centrão. vais para o parlamento espanhol, quando tu vais ao parlamento alemão, não existem as coalizões, não existem as alianças na busca da maioria, Claro, claro. e lá não tem história recente, pelo menos, de qualquer coisa de corrupção. O que nós estamos começando a ver no Brasil é poder se fazer, sim, constituição de maioria sem ter corrupção. Essa é a grande novidade. Agora, isso faz muito mal àqueles que querem a volta do PT. Por isso que acusam... O Renzi, Luiz Carlos Renzi, quando esteve aqui na Sabatina, ele disse o seguinte, que ele não vai cumprir essa proposta do presidente Bolsonaro de zerar impostos sobre combustíveis. Porque Quem que disse isso? o Luiz Carlos Renzi, o senador Reis. que não vai cumprir essa proposta Não de zerar, vai ou vai? não vai cumprir a proposta de zerar impostos sobre combustíveis, porque ele tem compromisso com as contas públicas. O senhor vai cumprir essa proposta de zerar impostos sobre combustíveis? Tá. Então, vamos lá. Primeiro, se isso acontecer, é porque ela terá origem em lei, correto? Estou correto no que eu estou dizendo? A lei é uma PEC. Como é? Vai ter lei ou não vai ter lei? Que permite ao governo ultrapassar o teto para reembolsar os governos estaduais. Não. Vamos lá. Mas não é uma obrigação dos governos. A redução do ICMS para os combustíveis, ela deverá estar determinada numa lei. Se é uma lei, todos nós, segundo a nossa Constituição, somos iguais perante a lei. A determinação, ministro, é 17% de ICMS. A proposta do governo é, se você zerar o ICMS, eu te compenso. Então, eu pergunto, o que o Reisen disse é que ele não vai zerar, ele vai manter a alíquota de 17%, que está fixada. Inclusive, o André Mendonça deu aí uma liminar. A discussão é essa, que alguns governadores entendem que não valeria a pena zerar o preço dos combustíveis, que eles têm a memória da Lei Candir. Dizem que eles não acreditam que esse dinheiro será reembolsado pela União. Daí a pergunta para o senhor, se o senhor eleito vai deixar em 17% ou se o senhor reduziria... vai zerar, como propõe o presidente. Até o final do ano, quer que se zere. Aí depois tem que ser feita uma negociação. Mas o governo está querendo fazer isso. Qual que é a posição do senhor? Primeiro, quem dá a palavra e não cumpre, isso é histórico no Brasil, é tucano, né? Fernando Henrique, Dória, né? E o rapaz aí que governou o Rio Grande do Sul. São pessoas que dão a sua palavra e não cumprem. Não é o caso do governo do presidente Bolsonaro. Sempre que nós nos empenhamos em qualquer assunto, nós cumprimos a palavra dada. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, se for uma lei, é óbvio que todos têm que cumprir. E terceiro, sempre que eu tiver que escolher entre o cidadão, as famílias, o trabalhador e a trabalhadora e a máquina do Estado, eu vou ficar do lado do cidadão. Ou seja, se eu não sou o governador agora, porque eu tenho a humildade de saber que tem toda uma eleição pela frente, todo um debate, essa escolha vai se dar em outubro desse ano. Agora, o dia que eu for governador, eu vou ficar do lado das pessoas. E se tiver uma lei para reduzir o ICM a zero e o meu presidente disser que vai compensar o meu Estado, eu acredito nele e reduzo a zero. Seu presidente disse que vai ser uma opção do governador, não obrigado. Quem é dele, ele devolve. Ficar do lado das famílias, Thales, do lado das pessoas. Vai zerar imposto. Chega de pagar imposto no Brasil. Ninguém aguenta mais. Está todo mundo de saco cheio de pagar esse volume absurdo de imposto no Brasil. Eu quero a sua palavra, que o senhor é um homem que cumpre a palavra. Terminar, meu irmão. Eu andei em 2019 pelo mundo, para vender o Brasil. Eu tive na Arábia, eu tive na China, eu tive na Rússia, eu tive na Europa. Tu sabes, Thales, explica o sistema tributário brasileiro para o russo, para um chinês, para um árabe ou para um europeu. É inexplicável. Ninguém entende.
a mãe das reformas, a reforma mais importante feita da Previdência, eu digo isso desde que eu estou dentro do governo, é a reforma tributária que tem que ser feita. É o grande projeto para o próximo governo do presidente Bolsonaro. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Não tem uma pessoa no Brasil que não esteja comprometida ideologicamente que ache que não tem que fazer reforma tributária no Brasil. Tem que simplificar, facilitar. Governo rico é sociedade pobre. Sociedade rica e governo pobre é o caminho para a prosperidade das famílias. Sou italiano, eu sou terceira geração no Brasil. Minha família veio para o Brasil porque não tinha chance nenhuma lá na Itália. E aqui encontrou um caminho para se estabelecer com base no trabalho de sol a sol, calejando as suas mãos. E o que é mais importante, dando dignidade a todos nós através do trabalho. É isso. Ministro, o governo tem maioria, tem um acordo com o Centrão. Por que o governo Bolsonaro não consegue fazer uma reforma tributária? Na verdade, o governo recuou na reforma tributária. Como é que é? O governo recuou na reforma tributária, ministro. Ela não aconteceu agora e o que eu estou governo dizendo? não quis. Bom, então vamos lá. Isso eu Eu sou sabe um cara... disso. O que eu estou dizendo desde o início? Eu acho que reformas de monta, reformas de transformação, elas podem e devem ser feitas, como nós fizemos a reforma da Previdência. É uma por governo. Tu não consegue mudar um sistema como o sistema tributário brasileiro, com a lógica com que se vem discutindo, tratando todo mundo no mesmo momento. A forma da estrutura tributária brasileira... Aliás, ministro, vamos lembrar aqui que o Paulo Guedes... Aliás, o senhor ficou chateado na época. O Paulo Guedes disse que haviam pessoas no governo que atrapalhavam as reformas. Até chegaram a mencionar, na época, o senhor e o Rogério Marinho. Então, deu até uma certa indisposição dentro do governo. Quer dizer, é uma reforma para o governo, ministro? Não dá para fazer mais, não? Me diga um governo que fez mais do que o nosso em reformas no Brasil. Fernando Henrique Lula. O governo Fernando Henrique fez várias reformas da ordem econômica. Qual reforma que o Fernando Henrique fez? Quebrou o monopólio da Petrobras, fez a primeira reforma da Previdência, o governo Lula fez uma segunda reforma da Previdência. Mas a reforma da Previdência do Fernando Henrique foi ridícula. Tanto é que poucos anos depois tivemos que fazer de novo. Foram governos que aprovaram mais propostas de emenda constitucional do que o governo Bolsonaro, ministro. É um dado objetivo. Frank, Kennedy, tu me deu 8 anos e 2 reformas do Fernando Henrique. O Bolsonaro só está nos primeiros 3. No primeiro 3 ele fez da Previdência. Reforma administrativa relatada pelo Moreira Franco. Ministro, mas vamos adiante. O Bolsonaro defende o impeachment de ministros do Supremo. Uma nova. A diferença que tem que ser entendida é que tem que ser projetos de transformação. O Brasil que nós recebemos, ele foi completamente transformado em 2019. Amanhã vai haver um evento no Itamaraty, onde se consolida o caminho de adesão do Brasil ao OCDE. Isso é um caminho que nós vemos que o Brasil vem construído há muito tempo, mas que se acelerou muito fortemente nos últimos anos. O Brasil reduziu níveis hierárquicos, o Brasil simplificou, desburocratizou. Nós saímos da posição 20ª ou 30ª em digitalização, é o 7º país mais digitalizado do mundo. Ou seja, os avanços que o Brasil fez nos últimos anos são extraordinários e incomparáveis com as ideias e a forma como se conduziu os governos que nos antecederam. Quando ministro do Trabalho, o senhor proibiu que empresas exijam vacinação de empregados para contratação durante a pandemia. Por quê? E o que o senhor achou do desempenho do governo Bolsonaro nessas quase 700 mil mortes da pandemia? E tu já te esqueceu dos 20 milhões de recuperados, né? E por que o senhor proibiu empresas exigem vacinação? A maior cobertura vacinal do planeta. Ninguém bate o Brasil. Por que o senhor proibiu a exigência de vacinação? Nós tivemos 22 mil UTIs da Dilma em 2019 e, ao final de 2020, o Brasil tinha 42 mil UTIs instaladas. A resposta do governo na pandemia é considerada... e prefeitos
não fizesse uns murinhos falsos para botar, umas paredes falsas para botar. Por que o senhor proibiu a vacinação, que as empresas exijam vacinação? Como é que é? O senhor, como ministro do Trabalho, proibiu que empresas exijam vacinação de empregados para contratação durante a pandemia. Foi uma portaria assinada pelo senhor. O senhor está equivocado. Eu proibi a demissão. Por quê? Porque não está na lei. Tem uma lei que estabelece quais as circunstâncias que as pessoas podem ou não demitir outras pessoas, mesmo pagando a multa de 40%. E na previsão legal não aparece a ausência de vacinação como causa para uma demissão sem justa causa. O que eu impedi foi isso. Eu estava protegendo também as pessoas. Aí tem uma outra coisa muito importante. E que quanto mais tempo for passando, as coisas vão ficando claras. Vocês do UOL e da Folha defenderam radicalmente o lockdown. Sabe qual foi o resultado do lockdown na Europa e aqui no Brasil? Desemprego, desestruturação do mundo do trabalho. Ministro, imprensa não defende, ministro. Imprensa noticia. E o mundo fez o lockdown. Todo mundo tem memória. Todo mundo tem memória. Todo mundo tem memória. O mundo defendeu e o mundo fez o lockdown, ministro. O governo Bolsonaro agiu com negacionismo na pandemia, sabotou a vacina, sabotou o isolamento social. Isso é um fato. E no desempenho mundial, o Brasil teve um dos piores desempenhos no combate à pandemia. Mais gente adoeceu e morreu no Brasil devido à resposta incompetente que o governo Bolsonaro deu à pandemia. Isso é um fato, isso não é uma opinião de um jornalista, isso é um fato concreto. A OMS tem os dados. Posso falar ou não? Por favor, claro. Primeiro, negacionista é o senhor e o seu veículo. O senhor sabe por quê que o senhor é negacionista? Ministro? Porque quando nós começamos, tínhamos 22 mil UTIs, quando terminou o ano de 2020, tínhamos 42 mil. Isso é fato. O senhor nunca noticiou isso. Nem vender cloroquina e ivermectina que não funcionam é negação da ciência. Vamos lá. A medicina do mundo todo avança muito mais por experimentação do que por comprovação. Então, quando o senhor nega que a experimentação e a liberdade do médico na busca de outras alternativas, ela é importante, e vocês negaram isso, vocês são negacionistas. Ministro, eu não entendi. Eu não entendi, ministro. A ciência ministro. mostrou que a cloroquina não funcionava. E mesmo a ciência mostrando que não funcionava, o governo recomendou, ministro. Vocês me convidaram, agora tem que me ouvir. Não, estamos ouvindo, mas vou ter que deixar a gente argumentar com o senhor. Não é uma entrevista. Aí vira um monólogo. É só um argumento. Quando a gente debate, uma coisa fundamental do debate é ter respeito pelo entrevistado. Mas todo respeito nós temos pelo senhor. Estamos ouvindo o senhor com todo respeito. Mas o senhor está me atrapalhando. Então o senhor para, que eu falo, depois o senhor fala. Isso, não quer estar em casa, por favor. Não entende nada. Não, por favor, vamos lá. Isso. Aí, vamos lá. O Brasil, em janeiro de 2021, era 0 vacinas. O Brasil, em outubro de 2021, era o país do mundo ocidental que mais havia vacinado. Quem é que comprou vacina? O negacionista, que vocês chamam. Jair Messias Bolsonaro, nem o governador, nem o prefeito comprou uma dose. Aliás, comprados pelo... do Dória, dos governadores e da CPI. 500 milhões de doses. O segundo, o ministro atual, Queiroga, comprou 100 milhões de dólares. Então, o que acontece? Enquanto sistemas de saúde sofisticados, como o italiano, o alemão, o canadense, o americano, para fazer em 4, vamos pegar 4, falharam redondamente, o SUS brasileiro funcionou. Por que o SUS brasileiro funcionou? Nunca foi tanto dinheiro. E quem é que mandou o dinheiro? O negacionista de vocês. Ministro, eu posso ler aqui para o senhor a portaria... E outra coisa, pega a média mundial de contaminação pela doença e a recuperação de pessoas, o Brasil se não está no primeiro, está no segundo. Eu queria ler para o senhor, ministro, eu queria ler para o senhor... Alô? Vocês usam, são dados... Deixa o Thales fazer uma pergunta para o senhor a portaria 620... Queria ler para o senhor a portaria 620 de 2021, assinada pelo ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni. Artigo 1º.
Artigo 1º, parágrafo 1º. Ao empreendedor é proibido a contratação ou a manutenção do emprego do trabalhador, exigir qualquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, e especialmente comprovante de vacinação. O senhor proibiu, na contratação, a exigência de vacinação. Não foi só a demissão. Thales, o que eu estava fazendo é defender a liberdade das pessoas. Não, tudo bem, eu só estou corrigindo porque o senhor me corrigiu. Não. O objetivo era proteger, porque estava havendo demissões em massa. Que esse prefeito de São Paulo aí, que ninguém sabe direito o nome, que começou a demitir pessoas porque elas não estavam vacinadas. Isso estava se espalhando pelo Brasil inteiro. Agora, na mesma medida em que a gente protege a demissão, a gente também tinha que proteger a contratação. Ou, né, repete a data aí, não é agosto de 2021? Foi em 2021. Então, nós estamos 1º de novembro. 1º de novembro. A retomada da tragédia provocada pelo lockdown. Que hoje a Johns Hopkins University prova que ele não tem nenhuma serventia do ponto de vista de combate à pandemia. Simples assim. A vacina não precisa mais, né, ministro? Alex, como é que é? Vacina, sem nenhuma Desculpe, vacina... Alex, eu não te ouvi falar no preso ao mesmo tempo. Aí. Ok. Pode repetir, por gentileza? Agora, com todo mundo vacinado, o lockdown é um outro contexto. Agora, sem nenhum imunizante, com uma doença desconhecida, o que teria acontecido, ministro? Minha amiga, valeu. Em 2020, em abril, junho de 2020, sem nenhuma vacina, sem nada, sem comprovação desse tratamento preventivo, que ele não existia, o que teria acontecido, ministro? Sem infraestrutura nos hospitais, teria um Amazonas nacional. Não é verdade. Desculpe, a senhora tem uma fórmula pronta. E deixa eu lhe dizer, a Johns Hopkins University fez um estudo cientificamente, estatisticamente relevante que demonstra que o Imperial College de Londres errou. Alguns economistas europeus dizem hoje que o impacto do lockdown na Europa foi superior ao impacto negativo da Segunda Guerra Mundial. E tem um outro dado importante. Aqui no meu estado, por exemplo, o abre e fecha provocado pelo governo atual, ele provocou o fechamento, só no ano de 2020, de 130 mil empresas no Rio Grande do Sul. Ô, ministro, eu preciso fazer... Quantos milhares de gaúchos e famílias gaúchas tiveram o seu sustento prejudicado por conta de decisões não científicas, equivocadas? Eu preciso fazer o pinga-fogo com o senhor. Uma questão de tempo aqui, ministro. Eu preciso fazer o pinga-fogo com o senhor. Pediria que o senhor respondesse sim ou não, contra ou a favor. Contra ou a favor de mudar a atual lei sobre aborto, que permite a interrupção da gravidez em 3 hipóteses. Caso de feto sem cérebro, de uma gestação... Contra. Contra ou a favor de descriminalizar a maconha. Hã? Contra ou a favor de descriminalizar a maconha. Contra. Contra ou a favor de cobrar mensalidade em universidade pública. A favor, só tem filhinho de papai lá com carro no estacionamento. Contra ou a favor do uso de câmeras nos uniformes policiais. Contra. Isso é uma barbaridade e São Paulo está pagando a conta com o aumento da criminalidade. Contra ou a favor da ampliação da posse e do porte de armas feitas no governo Bolsonaro. Luto a favor da posse e porte de arma desde 2003. É uma das lutas da minha vida. E vou continuar lutando porque sociedade armada não tem espaço para ditador de esquerda. Contra ou a favor do semipresidencialismo? Contra, ou é presidencialismo ou é parlamentarismo. Aponte uma qualidade e um defeito do senhor. Humildade e coragem, como qualidade. Por que o senhor quer ser governador do Rio Grande do Sul? Primeiro, porque me preparei. Eu tenho
7 mandatos parlamentares, tive uma experiência muito grande no atual governo. Nós mostramos para o Brasil e para o mundo que era possível mudar o Brasil de forma a cuidar melhor das pessoas e dar mais oportunidade para os brasileiros. Ô, ministro, a gente viu o desaparecimento e a morte agora confirmada de de um indigenista e de um jornalista na Amazônia. Nos últimos anos, o presidente Jair Bolsonaro estimulou o garimpo ilegal, a ocupação de terras indígenas. O senhor vê algum grau de responsabilidade do governo Bolsonaro no assassinato e no aumento da violência no campo, que sempre foi uma coisa crônica no Brasil, mas que no governo Bolsonaro aumentou devido a esse incentivo, a esse aval que o presidente dá ao garimpo ilegal, a desmatamento, o IBAMA está desmantelado, enfim, qual que é a posição do senhor a respeito desse caso? Bom, primeiro, tudo que tu estás dizendo não é verdade. Ele nunca estimulou o garimpo ilegal, ele nunca estimulou o desmatamento no Brasil. As declarações são públicas, estão registradas. Segundo, quando eu estava na Casa Civil, preparamos um projeto de lei, depois de ter feito uma reunião com a Amazônia Oriental e a Amazônia Ocidental, reunindo todos os estados, também está registrado e também está gravado. E como fruto desse entendimento, nós enviamos um projeto de lei para a Câmara dos Deputados que fazia a regularização fundiária na região e fazia a autorização de exploração econômica, desde que aceito pela maioria dos índios, de qualquer tribo, para a produção agrícola, para a produção mineral ou para a geração de energia. O senhor Rodrigo Maia sentou em cima e não deixou isso prosperar. Quem é que é o responsável pelas crises e pelos conflitos na Amazônia? É a falta de uma regularização fundiária, porque onde tem dono tem responsabilização. Lá tem conflito porque não tem essa regularização feita. Então, o presidente Bolsonaro tomou a atitude correta. Ele mandou o projeto de lei. Quem é que sentou em cima? O presidente da Câmara. O senhor vai perguntar para ele se não tem responsabilidade na morte dessas pessoas. Porque o Bolsonaro prometeu durante as eleições que não faria a demarcação de nenhum centímetro de terra indígena. E cumpriu essa promessa, não fez nenhuma demarcação. O Rio Grande do Sul tem, segundo o censo de 2010, 33 mil índios. O senhor, como tratará a questão indígena no Rio Grande do Sul? Última resposta, que o nosso tempo acabou, ministro, por gentileza. Os índios gaúchos e brasileiros querem ter o direito de produzir. Se alguém tem alguma dúvida, vá procurar a experiência dos parecis no Mato Grosso, que hoje produzem, têm boa condição de vida e modificaram uma dependência histórica que eles tinham. Hoje eles têm autonomia e independência de quem vive do trabalho. É isso que nós precisamos fazer. E uma última coisa, Thales, não tem que demarcar mais 1 centímetro de terra indígena no Brasil, porque o Brasil já tem 14% do seu território demarcado. É um absurdo que foi feito no Brasil por pessoas que não conhecem a realidade brasileira, estavam no ar-condicionado, sentadinho em Brasília e estabelecendo prejuízos ao povo brasileiro. Ministro, chegamos aqui ao final da sabatina, infelizmente o tempo acabou. Agradeço aí ao senhor pela conversa. Muito obrigado, ministro. Eu que agradeço e tenha uma boa semana. Obrigado. Tchau, Thales. Tchau, Alexa. Mais tarde tem outra sabatina com o Eduardo Leite. Tá certo. Obrigado, ministro. Obrigado, Kennedy. Obrigado, Alexa. Obrigado aos espectadores. Alexa. É mais a todos. Ótimo. Chegamos ao final dessa sabatina. De tarde, às 16h, vamos entrevistar o Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul e pré-candidato do PSDB. Um abraço e até daqui a pouco. Wow.